Olá a todos, meu nome é Éder Alves de Macedo, eu sou coordenador da área de linguagens aqui da Escola de Formação, Escola Permanente de Formação Docente Darcy Ribeiro, e damos início aqui a esse café, cujo nome é Recomeços. Rosana? Olá, eu sou a Rosana, coordenadora das formações de educação física dentro da área de linguagem, né? Estamos aí em parceria, eu e o Éder, para a gente poder conversar, dialogar e pensar um pouquinho, né, de como a gente pode iniciar aí bem o nosso ano letivo, né? Sim. Bem, a ideia desse café, ela partiu exatamente de uma necessidade de a gente começar a pensar o ato de começar o ano e o que ele acarreta dentro da nossa rotina, tanto objetiva, certo, quanto subjetiva, assim, dentro dos nossos valores enquanto professor, sabe? Então, a partir disso, assim, eu vou seguir aqui a lâmina para poder explicar um pouco a intenção desse café especificamente. Especificamente, esse café, a intenção dele é restabelecer e fortalecer uma base teórica que parta da prática docente e retorne à própria realidade objetiva e subjetiva dos professores. Com isso, promover, fortalecer e mesmo criar uma teoria que abarque realidade, prática e pesquisa. O que é isso? O que isso significa dentro dessa ideia? A ideia que nós temos desse café é mais ou menos criar tentar de alguma forma situar o professor nesse sentido de começo na sua prática docente e no que embasa essa prática docente, o que embasa a nossa realidade, o que teoricamente conversa com aquilo que nós temos como realidade em sala de aula. Para que eu estou aqui? O que eu quero fazer que eu estou aqui? E para onde que eu vou? Eu acho que até a gente vai ver adiante. Para onde que eu vou com isso que eu estou fazendo aqui? Eu acho que esse, no primeiro momento, pretende ser um dos cafés, uma das que trate desse assunto do recomeçar. E por isso, sendo o primeiro, a gente pretende estabelecer bem essa ideia da base, tentar encontrar uma base que fale mais ou menos com a nossa prática, uma base teórica mesmo, porque nós viemos da academia, viemos da universidade, e lá nos foi fornecido uma base teórica, e eu acho que recomeçar também tem essa intenção de restabelecer essa base, ou repensar aquilo que foi pensado antes, mas pensar de novo, é um recomeço, né? Pensar de novo aquilo que pensamos antes. Posso passar, Rosana? Sim, eu queria, dialogar assim, com vocês essa questão de que a cada ano somos novos sujeitos, né? A cada ano estamos nos ressignificando, né? Então, muitas vezes, nós, na escola, trabalhamos por diversas vezes com o mesmo ano, mas a gente inicia o ano com a mesma turma, por exemplo, em algumas situações de que eu estou acompanhando eles desde o 6º ano e agora eles são meus lá no 9º ano, mas eles são outros sujeitos, né? Então, essa é a ideia também da gente poder ressignificar as nossas ações e sempre pensar em recomeço, né? Aí a gente vai continuar aí a nossa discussão, que esse recomeço, ele não é só no início, né? Ele é durante o processo. É muito legal ter essa ideia, realmente, o recomeço é sempre um processo, né? Eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai tratar aqui adiante, essa ideia sempre do começar e recomeçar, do começar e recomeçar. Muito do que vai ser falado aqui já foi tratado para muitos de nós em tempos áureos da universidade, e eu acho legal retomar isso para que se consolide na nossa prática. Há muito essa crítica, às vezes, né, dessa não relação prática e teoria. No entanto, aqui a gente quer provar o contrário. Aqui a gente quer mostrar uma ideia contrária desse entrelaçamento entre prática e teoria. Para tanto, eu mostro aqui o nosso percurso.
A gente vai tratar não só tratar dessas quatro questões aqui, mas tentar entrelaçá-las de alguma forma. Certo? Começaremos com a ideia de motivação, autonomia, pesquisação e projeto. Entrelaçando eles num formato exatamente de percurso, em que há não há uma divisão entre eles. Um interfere no outro, um vai interferir no outro. Aí, a seguir, começamos com essa citação maravilhosa. Quer ler, Rosana? Por favor. Você trouxe. Isso. Você a trouxe. Então, essa citação, né, pessoal, vem a contribuir justamente para a gente fazer um estreitamento, então, né? E não porque do processo do dia a dia, em alguns momentos, estamos nos distanciando, né, da teoria, mas a teoria, ela reflete na nossa prática, quanto que a nossa prática reflete na produção de conhecimento, né, e que é o que os autores trazem aqui das questões da praxis, né, que é essa construção. Então, eu vou ler a citação, né, que eu acho bem bacana, assim, e tem a ver com a nossa realidade, né. Então, entende-se que o conhecimento prático pessoal é constituído dentro de um contexto histórico. Sendo assim, é composto por transformações contínuas, não sendo fixo. Neste conhecimento constitui a praxis, um diálogo da teoria com a prática, que é o que a gente veio buscar realmente nesse café, né? Essa aproximação, porque ela é real. Em alguns momentos, a gente até tem momentos de descrença nessa aproximação, mas ela é real e ela é necessária para a gente poder ressignificar cada vez mais o nosso dia a dia. A gente quer trazer o dia a dia aqui nesse nosso diálogo. Assim, dentro da nossa realidade, eu ia falar até uma redundância, a gente fala muito em realidade real, eu ia falar realidade real, mas eu fico observando assim, o quanto às vezes nos é desenhada uma realidade na universidade, né, que é a realidade, né, a palavra realidade. E quando a gente está em sala de aula, hoje, por exemplo, eu estava com um sétimo bastante agitado, e ali realmente eu estava dentro do que eu chamaria dessa realidade real, muito entre aspas, assim, porque realmente nós lidamos com situações, com obstáculos muito grandes para chegar até onde a gente quer chegar. E eu acho que a teoria, a teoria, pelo menos que a gente está abarcando aqui, que a gente vai apresentar a seguir, ela está tentando trazer esse professor ainda para aí, sabe? Para tentar olhar essa realidade, essa coisa prática, essa porta fechada que é a sala de aula, e para que ele realmente se coloque enquanto um entendedor dessa transformação contínua, desse contexto histórico, sabe? Esse conhecimento prático pessoal, ele é um contexto histórico, sabe? Eu acho que é interessante a gente tentar, de alguma forma, estabelecer esses eu ia falar norte, mas norte não é uma palavra boa, mas esse foco, norte não é mais uma energia muito viciada dessas palavras, mas esse foco, esse ponto, e eu acho que ter foco e ter um ponto é essencial, sabe? Principalmente em situações que no primeiro momento nos parecem tanto caóticas, tanto sem controle. Certo. Isso. E através dos nossos diálogos, assim, fazer com que todos nós, assim, tenhamos essa conscientização que nós estamos embarcados em teorias e que nós estamos realizando a nossa prática com esse conhecimento teórico, né? E fazer com que isso seja percebido dentro da nossa praxis, né? Que seja percebido para ser ressignificado, né? Porque a praxis é isso. Essa íntima relação teórica e prática contínua. Não necessariamente que agora é a teoria, agora é a prática. Essa divisão, ela é cultural. E a gente quer ressignificar e desconstruir essa divisão, muito pelo contrário, trazer uma aproximação que é o nosso dia a dia, que é o que a gente quer hoje conversar com vocês. Na verdade, se a gente começar a observar, a realidade em si
ela sempre traz uma teoria, né? Toda a realidade, toda a ação, se momento que ela é desvelada, né? Se tira o véu dessa ação, tem teoria por baixo, gente, que às vezes não enxerga, mas tem um conceito, tem motivações ali. Aí, então, partimos então para a próxima. Para a próxima, temos, então, o conceito de motivação. Certo? E de fato, quando a gente pensa nessa questão da motivação, a gente vai pensar o que nos motiva enquanto professores, onde nós estamos, o que nos faz ir adiante, o que nos faz dentro de uma sala de aula, ou dentro das nossas escolhas enquanto professor, ou mesmo aquilo que nos fez escolher ser professor. E isso é um fato, nós escolhemos, sabe? Isso aí não há como negar que foi uma escolha, né? Então, e o que nos faz continuar? Certo? Rosana? Então, a gente trouxe algumas características do nosso dia a dia, né? Porque alguns conceitos são trazidos da motivação, que é o ir além, né? Ir além das tuas competências, né? Ir além dos teus objetivos. E a gente quer buscar que o ir além te motiva a alcançar algo que não foi alcançado ainda, ok? Mas e o que está próximo da minha satisfação ali enquanto realização do meu trabalho, que eu atingi os objetivos, né? Porque muitas vezes a gente se cobra de ir além e acaba deixando de perceber o que a gente já está conquistando, né? Em pequenas ações, já estamos conquistando, já estamos atingindo os objetivos, né? E o que muitas vezes acaba diminuindo a nossa satisfação é quando a gente fica naquela rotina cristalizada, né? Onde a minha ação ela é repetitiva a cada ano, a cada semana, com todas as turmas que eu atendo, com todos os anos que eu atendo, né? A gente sabe que gostaria que o processo de ensino e aprendizagem que ele fosse linear, né? Mas ele acaba não sendo, e tudo bem, e a gente entender que tudo bem, né? Então, a gente pode se afastar um pouquinho dessa rotina cristalizada, né? E sim vir através do nosso planejamento verificar dentro das nossas ações contínuas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante, a gente entender que os objetivos estão sendo atingidos, né? E se afastando do que já está, vamos dizer, muito... não seria a palavra rígido, mas é cristalizado mesmo, sim, né? Que foi o termo que a gente usou, que está muito cristalizado, está muito rígido, né? Em alguns momentos, né, a gente tem algumas ações que nos torna provisoriamente satisfeito, né? A gente busca atualizações, a gente entende essa consciência de buscar conhecimentos para modificar as nossas ações, mas eu estou satisfeito com o que eu faço na minha sala de aula. E isso tem um lado positivo, que o profissional ele quer trazer o conhecimento para transformar a sua prática, mas acaba que essa satisfação fica fechada a quatro paredes, né? E o que a gente pensa enquanto escola, enquanto trabalho com o aluno, é a gente poder expandir. E a gente acaba, assim, em algumas situações, mantendo essa postura de que está dando tudo certo na minha aula. Então, eu não preciso sair dessas quatro paredes para poder verificar o que está acontecendo com os demais professores. E o trabalho coletivo, ele nos deixa inquieto, que é outro nível de motivação, né? Porque é o diálogo, é a conversa, a gente vai falar também mais adiante da ação do professor em sala de aula. Eu vou ter essa inquietude se eu conseguir ter novas perspectivas da realidade de quem eu ali estou organizando o meu trabalho, né? Porque aí vem o outro nível, né? O que a gente está falando ali, que eu estou falando de níveis, são níveis que nós, enquanto professores, a gente perpassa nesses níveis durante todo o nosso ano letivo,
Né? Em alguns momentos a minha rotina ali está cristalizada, em alguns momentos tudo bem, eu estou satisfeito com o que está acontecendo, em alguns momentos eu não estou satisfeito, e o não estar satisfeito tem o lado positivo, porque daí eu vou buscar alternativas para mim poder estar verificando ali os objetivos se estão sendo alcançados, se não estão, né? E a inquietude, eu estar inquieto, eu construo através do diálogo, né? E tem um lado positivo de não estar, de estar insatisfeito, porque nos gera essa inquietude, né? Porque quando a gente fala de trabalho da escola, o fazer a minha parte acaba criando uma zona de conforto, onde eu faço minha parte e ok. E não estou preocupado e não estou interessado no que está acontecendo em volta, né? Então, fazer a nossa parte, sim, devemos, mas a nossa parte, ela é coletiva, né? Ela não é uma prática, o nosso trabalho docente, ele não é um trabalho individual. Em alguns momentos a gente não consegue fazer o coletivo com o corpo docente, mas a gente está fazendo o coletivo com os nossos estudantes. É ali que entra o coletivo, é ali que também entra o diálogo, né? Então, não estou falando apenas do trabalho da prática docente, do diálogo entre os docentes, mas também do diálogo entre o professor e os estudantes, para mim poder gerar esse movimento, essa inquietude. Então, aqui a gente apresenta, dentro da nossa prática, esses 5 níveis de motivação que a gente pode refletir e poder ressignificar, e em alguns momentos, se manter em algum desses níveis, né, durante a nossa prática, que é o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Eu gosto deles porque eles se mostram transitórios, né? Tu nem sempre está numa... Durante o ano, durante uma vida docente, tu transita entre eles, né? Nessa sensação de inquietude, nessa sensação de rotina cristalizada, nesse provisoriamente satisfeito. Eles são muito transitórios, e eu acho que eu como professor já muito também, Rosana, tu percebe que a gente tem momentos que a gente se sente muito mais motivado e outros momentos que a gente está, às vezes, muito mais acomodado dentro de uma situação que, entre aspas, está dando certo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que isso tanto dentro de um discurso mais ou menos conservador, mas talvez à medida que a gente fica mais velho, mas existe um certo conservadorismo dentro da gente, às vezes, né? Que tem uma tendência muito grande a cristalizar, porque esse cristalizar, ele traz uma segurança, ele traz algum tipo de segurança ali para nós dentro da sala de aula, mas, por outro lado, a escola é dinâmica. A sala de aula é um espaço dinâmico, é um espaço de fruição, um espaço que é um rio correndo. Depois a gente vai ver umas questões de metáfora do rio aqui, mas ela é um espaço em que as coisas correm e se ficar parado, eu vou represar o rio para eu me sentir seguro, não funciona. Uma hora vai dar algum problema. Sabe? Eu acho que essa metáfora, nesse momento, serviu bastante, nesse sentido de eu não vou represar ele, sabe? Esse sentimento de esse conservadorismo quer, mas não, ele tem que fluir, e para que eu consiga resultado, eu vou ter que fluir junto, de alguma forma. Em algum momento eu vou ter que fluir junto, em algum momento eu vou ter que abrir mão, e aí que entra a questão, onde está essa motivação, sabe, para fluir junto? Onde que eu resgato coisas, valores, conceitos que vão me fazer fluir junto com esse rio, sabe? Que vão fazer eu entender. Eu percebo muito sobre o quanto, às vezes, certos discursos, porque nós estamos aqui em sala de aula também, a gente está na sala dos professores, nós estamos junto dos alunos, junto dos colegas, e às vezes uma certa distopia toma, assim, um discurso distópico. O que será de nossos alunos agora? O que será com tantas inclusões no mundo? Tantas inclusões? O que será desses alunos que não aprendem, que só sabem das telas, não sabem?
a gente vai ter que fluir com eles, sabe? Porque a gente também está nesse mundo, a gente também está nessa escola, sabe? A gente vai ter que fluir com eles, tentar entender. E eu entendo isso como uma motivação, ter que fluir com eles como uma motivação. Não tem como a gente... Eu lavo minhas mãos, não dá, não dá. Assim. Vamos adiante. E com essa tua fala, Éder, traz assim essa relação de enquanto indivíduo e ser social dentro da escola, né? Então nós não estamos, né, à parte daquele grupo, né? Nós somos aquele grupo, né? E isso que envolve essa nossa discussão também, né? Então o professor, ele não está afastado da cultura, do contexto que ele está inserido. Perfeito. Muito pelo contrário, ele está inserido no mesmo contexto que os seus estudantes, né? Naquele momento. Seus estudantes têm o contexto cultural e histórico nas suas casas, assim como nós temos a nossa. Mas naquele momento, somos um grupo. Sim, né? Perfeito, Rosa. E principalmente, eu acho ótimo tu tratar isso daí, porque realmente, se dentro desse discurso, às vezes, distópico, que se é tomado, às vezes, que será, a única coisa que me deixa clara, que eu acho que eu percebo que é claro, assim, é a colaboração. O quanto um futuro terá de ser mais colaborativo, as pessoas se ajudarem mais, se acolherem mais. Para mim é muito claro isso, assim, sabe? Tipo, a motivação impressa dentro desse discurso distópico, que será... no futuro não teremos mais gênios, não teremos mais Einstein, não teremos. Agora teremos grupos que se unem com muito mais força para isso. Isso é uma motivação, sabe? É uma motivação e que, de alguma forma, tem que estar aplicada nessa prática para o futuro. Vamos falar disso depois, que é uma prática para o futuro. Isso é um fato. Vou adiante aqui, você pode. Aqui, então, toda motivação, ela gera uma expectativa, né? Em alguns momentos, por não atingirmos essa hipótese que nos motiva, né, a gente pode gerar alguns momentos de frustração. Então, o que a gente está conversando aqui é que nós temos, assim como o Éder falou, nós temos em todos esses momentos, durante o ano, durante um dia, durante uma aula, a gente pode acontecer tudo isso, né? Então, a gente gera uma expectativa, a gente realiza um esforço para poder atingir essa expectativa e geralmente a gente acaba procurando se afastar quando há um resultado indesejável, né? Ou se afastar justamente porque aquilo não se torna uma experiência agradável. Mas o que a gente conversa aqui é que tudo bem se isso acontece, porque isso vai acontecer durante várias etapas, durante o nosso ano letivo, da gente não atingir as expectativas que a gente projeta, né? Então, a gente busca os resultados para nos dar um prazer e uma satisfação. Isso nos motiva, então, a nós realizarmos um planejamento para uma nova ação. Por isso, esse sistema contínuo que a gente vem discutindo, em que diversos momentos isso vai acontecer, é natural a gente não ficar satisfeito com os resultados indesejáveis, eles muitas vezes nos geram dor e frustração, mas isso são momentos do nosso dia a dia, né? E aí, através da inquietude, do diálogo, da conversa, né, do estudo, da produção do conhecimento, que a gente vai ver também aqui, a gente pode, então, gerar uma nova expectativa e que os resultados, então, sejam desejáveis, né? Porque a gente tem motivação para atingir algo que nos dê prazer, que nos dê satisfação, né? Então, a gente vê que é algo, tem alguns conceitos, cada termo desses que a gente vem discutindo aqui, mas a ligação é muito íntima, né? Motivação, expectativa, desejo, prazer, bons resultados não tão bons, e tudo bem, isso vai acontecer,
né? Mas a gente vai construindo esse caminho para que ele fique contínuo, para que a gente não fique na rotina cristalizada, apenas destacando resultados indesejáveis, né? Então, por isso que a gente está pensando no contínuo. Eu tive um professor muito bom que ele uma vez fez uma síntese da vida docente, que é que a vida do professor é tu estabelecer um alvo e tu atirar naquele alvo. Mas tu não calcula mais se tu acertou ou não. Tu calcula o quão longe ou perto tu ficou desse alvo, sabe? E eu acho bem interessante essa leitura, assim, sabe? E eu acho que é estabelecer esse objetivo, certo? E, de fato, o que a gente quer aqui é exatamente entender esses objetivos a partir de uma base. E essa base a gente vamos apresentar adiante, assim, que é uma possível base. Não quero também... Não é nada... Nós não estamos ordenando que seja uma possível base. Mas de fato, nosso esforço, ele se joga em cima de um objetivo, né? E esse objetivo é essencial. Vai ver adiante, assim, sabe? E essa busca por prazer também é essencial. Eu acho que o professor também é básico. Já que estamos nessa situação aqui, vamos encontrar algum prazer dentro dessa situação, sabe? Vamos encontrar e vamos entender do prazer deles também, de toda a construção que se dá ali. E dentro dessa construção é possível produzir coisas que valham, que tenham significado, que tenham sentido para o professor e para os alunos. Eu acho para o professor e para os estudantes, assim, eu acho essencial, assim, essa ideia. E o desejo é um problema, né? No momento que eu sempre digo a figura o fantasma do aluno ideal, sabe? Eu acho que às vezes a gente foca muito no aluno ideal que não existe, né? E esquece um pouco da realidade prática mesmo, Marita, o que está acontecendo ali, quem é aquele aluno ali na minha frente, porque existe sempre um fantasma de um aluno que tem. É aquele para quem tu faz a prova, é aquele que gabaritaria a tua prova. De quem que gabaritaria a tua prova, sabe? Você fica pensando, quem é esse aluno ideal que vai gabaritar a tua prova, enquanto os outros ficam num percentual em relação a ele. Eu acho que é interessante a gente pensar quem é esse aluno ideal e enquanto ele não está, de alguma forma, atrapalhando a minha aula, sabe? Enquanto ele não está atrapalhando o meu estar dentro da sala de aula, sabe? E enquanto ele está me causando essa frustração por eu não estar conseguindo fazer com que os outros cheguem naquele aluno ideal que eu tenho. Que ele, às vezes, nem é físico, ele existe como um fantasma dentro da sala. Ele não condiz com nenhum daqueles indivíduos que está ali. Bom, vamos adiante? Vamos ver. Aí, pessoal, tem essa relação com a nossa ação. Vale, desculpa. Isso. Não, que isso. Depois eu libero o microfone para o Éder. A gente está aí conversando, dialogando, mas tem partes, né, que nós temos afinidades com alguns textos, e aí a gente está aí discutindo junto. Então, assim, isso que o Éder falou, tem um link, né, com esse nosso slide aqui, essa relação de que, ok, o aluno gabaritou, né, e aí eu vi o resultado final dele. Mas a valorização da nossa prática, né, ela busca esse caminho, o processo. Como foi todo o processo do meu aluno. A gente pode pensar, né? É clichê, né? Mas é que, observando o processo, é que a gente pode ter prazer dos resultados, né? Para não gerar frustração. Porque se a gente avalia, claro que toda a nossa avaliação, ela busca resultados, e resultados finais, a gente sabe disso, né? A instituição nos compete, enquanto professores, realizar avaliações quantitativas que vão ter resultados, o aluno vai ser aprovado ou não. Em algumas situações, a gente acaba esquecendo todo o caminho que esse aluno percorreu. Não dizendo de maneira poética aqui, não só de maneira poética, porque se a gente pensar, né? Mas da maneira de que a gente observando
o caminho que o aluno percorreu, a gente vai atingindo pequenos resultados satisfatórios durante esse processo. Isso vai alimentando a nossa motivação, porque isso vai criando, nós temos expectativas a curto prazo para a gente atingir, né? Então, a gente atinge os primeiros objetivos, atinge, não deu, volta de novo, vamos verificar como era antes, vamos verificar como está agora. Não é o único instrumento, né? Então, essa verificação desse processo pode nos gerar grande satisfação, né, futuramente aí na nossa prática, para a gente poder continuar trilhando esse caminho, né? E esse processo todo é cada aula que a gente desenvolve, né? É cada atividade que a gente desenvolve, é esse processo. Como a turma começou a aula, como a turma terminou a aula, como a turma iniciou essa atividade, como a turma terminou essa atividade, não é só isso. Durante esses 40, 50 minutos, o que nós conseguimos desenvolver? Isso não pode passar despercebido, né? Isso, ele precisa fazer parte da nossa prática, essa observação. Essa observação, em alguns momentos, não é diária, né? Todo dia, não foi possível, mas em alguns momentos a gente tem que parar e perceber como é essa ação e como está sendo a ação dos estudantes em relação às nossas atividades. Que isso nos gera produz um resultado para a gente poder reavaliar a prática, né? Porque a expectativa durante esse percurso é o que vai também atingir as expectativas durante o percurso, é o que também vai me motivar para novas ações, né? Então, o resultado final, ele é importante, sim, ele é, mas nós temos grandes conquistas que a gente precisa perceber, né? Então, elas estão acontecendo, é isso que a gente gostaria, assim, de dialogar. Então, o processo está acontecendo, né? Os resultados estão surgindo. Vai da gente construir essa percepção e entender e valorizar para a gente poder motivar, então, as nossas ações para ressignificar a nossa prática. Então, esse 1, 2 e 3, né, mais uma vez, não é linear, né? São 3 elementos da nossa ação que a gente quer destacar e é o nosso dia a dia. Se a gente olhar, né, o que está escrito ali, é o nosso dia a dia, é o que a gente construi, né? E é esse movimento em espiral, né, que vem mais adiante aí para a gente dialogar. Eu sou entusiasta, tem um poema do Gregório de Matos Guerra, que eu não estou lembrando o título agora, que ele fica fazendo um jogo de todo que é parte, do todo que é parte. Então, toda uma narrativa que encontraram... Gregório de Matos Guerra é um poeta do século XVI brasileiro, assim, Brasil colônia, e tem a ver com uma figura de um santo, de um Jesus encontraram uma parte dele. Então, eu estou dando essa introdução porque eu tenho uma teoria, a teoria da parte. Eu adoro essa ideia, assim, é uma coisa meio que minha, assim, mas a ideia de que, porque às vezes chegam assim, mas a SME, a Casa de Avaliação, faz uma avaliação lá e tem uma nota. Nos é exigida uma nota no final do ano, sabe? E eu acho que, e mesmo nós, quando fazemos uma prova, isso é uma parte, e até, às vezes até pequena, de todo um processo. Sabe? Nós somos uma parte pequena da vida deles também. Sabe? E o que e é uma luta. Eu sou o pai, e, portanto, eu tenho essa esperança que eu não sou de matemática, mas eu aplico a matemática um pouco essa teoria, assim, de que a vida é uma equação que finaliza em zero, e eu quero ser um número relevante dentro dessa equação. Eu sei que eu não vou ser o todo, eu não tenho como dar conta de tudo, eu vou ser uma parte, um número relevante dessa equação. É o que eu pretendo. É o que, como pai e como professor também é o que eu pretendo. E a escola também pretende ser um número relevante dessa equação, que é formada por família, por trabalho, por amigos, por namorados,
intertelas da internet, pelo TikTok, pelo YouTube, todas essas construções, nós somos uma parte delas. E as avaliações finais que nós fazemos, que ambicionam abarcar todo o conhecimento por ele adquirido em um trimestre, é só uma parte. Ela não tem como abarcar tudo, nem é impossível a gente abarcar tudo, porque nós não somos tudo, nós somos parte. Então, acho que essa teoria da parte, ela serve muito bem para isso. Eles nos cobram uma avaliação, isso é só uma parte de um estudo muito maior, que pretende algo muito maior, que está muito além de avaliar. E eu acho que é legal a gente se entender como essa parte. Porque, às vezes, eu fico observando, os alunos têm 9 disciplinas, sabe? Eu sou uma dessas 9, sabe? Eu quero que ele entenda a minha como a única, talvez. Eu cobro a minha como se fosse a única, sabe? E isso, realmente, nós somos uma parte. E vamos fazer, então, dessa parte uma parte significativa, né? O estar em sala de aula, sabe? O momento de avaliação em sala de aula, essa parte significativa, assim. O avaliar as atividades em sala de aula, as propostas em sala de aula, vamos fazê-las significativas para nós termos um número relevante dentro dessa equação que forma eles. Meio matemático, uma forma matemática e poética de dizer que o ser humano é uma equação. E, de fato, nós somos muita parte. E nós queremos ser esse número relevante. A gente não quer ser o zero ou um número menor dentro dessa equação que forma eles. Que os forma e que forma a escola também. Não só enquanto o estudante, mas enquanto corpo docente também, junto aos meus colegas, junto à minha escola. Eu quero ser um número relevante ali. Sabe? Eu acho interessante mobilizar a ação dentro dessa ideia de parte. Sabe? De parte desse conjunto. Certo? Mais alguma coisa, Rosana? Não, acho que é isso. Acho que a gente pode ir adiante. Vamos seguir. Aí, trouxemos aqui, pessoal, algumas teorias assim ligadas à motivação. De muito tempo ela foi um objeto de estudo, sabe? E trouxemos algumas que eu acho interessantes assim, de trazer para a discussão e para que a gente pense assim. Temos aqui a teoria da expectativa, a teoria hedonista em que o esforço depende dos resultados. Interessante, assim. O hedonismo, essa ideia do prazer, né, da busca por prazer. Temos o behaviorismo, um clássico, que foi por muito tempo a teoria mais em voga, assim, condicionamento operante, o esforço positivo e a punição. Tipo, a ideia de que o ser humano funciona a partir de um esforço positivo, ele vai fazer as coisas, e negativo ele não vai fazer. Reducionista, mas vamos dar. E tem um behaviorismo radical. O comportamento humano não é movido por causas mentais, mas sim por condicionamento. Há sempre uma condição de máquina, né, ali. A teoria da equidade. A motivação está relacionada ao equilíbrio entre desempenho e recompensa recebida. Interessante. Teoria das necessidades. As pessoas são motivadas essencialmente pelas necessidades humanas. Quanto mais forte a necessidade, mais intensa é a motivação. Então, assim, eu trouxe essas teorias e eu trouxe uma forma de figurá-las. Daí eu fiz essa charge, tentando mais ou menos situar essas teorias, assim. Eu fiz ela no lápis, e a minha colega, a professora Vanessa, digitalizou elas, foi um trabalho de equipe. E aí, o que mais ou menos eu tentei situar aqui? Que eu coloquei vários homens, mais ou menos eles meio os mesmos. Eu achei muito interessante por pensar que essas teorias tratam as pessoas como se elas fossem as mesmas. Vendo aqui, eles são os mesmos homens, como se as pessoas fossem mesmas coisas o tempo inteiro, não indivíduos, mas pessoas que agem como dentro de condicionados a um comportamento, máquinas uniformes, certo? E coloquei eles pescando uns aos outros. O professor, que oferece uma
algo para aquele indivíduo ali ir adiante. Sendo que esse indivíduo está oferecendo algo para outro, está indo adiante. Então, do esforço e da punição, do esforço, sabe? Esse condicionamento. Só que eu coloquei eles dentro de um caminho e dentro de uma paisagem que eles não estão vendo. Estão vendo só a recompensa que os faz andar nesse caminho, sem olhar esse caminho. Sabe? Então me interessa muito pensar essas teorias, não pensar essas teorias, pensar fora dessas teorias, pensar dentro da realidade, dessa realidade prática deles, de olhar e encontrar motivação dentro dessa paisagem, não de fato no que eu motivo o aluno, por sua vez, eu sou motivado por uma entidade maior, que essa entidade maior é motivada por outra. Não acredito que as coisas funcionem assim, as coisas funcionam dentro de um cooperativismo muito maior, sabe? Aí há uma outra teoria que eu não coloquei aqui, que ela vai exatamente contra, ela vai de encontro ao que essas teorias sobre motivação são colocadas, que é a teoria da autodeterminação, que é a que mais me chamou a atenção. É muito importante aqui, eu quero deixar bem claro que nós não estamos aqui impondo nenhuma regra, sabe, dizendo como que deve ser pensado, sabe? Esse café que tem muito mais de algo que a nossa experiência traz enquanto teoria e enquanto prática, e a gente quer dividir isso. Eu acho válido, nós concordamos que é válido que a gente divida essa compreensão de mundo, porque ela vai servir. De alguma forma, ela pode servir para o nosso grupo, até porque nós somos por isso, essa ideia cooperativa, é o nosso grupo, nós somos parte desse grupo. E eu trago, então, essa teoria da autodeterminação, que é uma teoria mais moderna e que procura, de alguma forma, rever o behaviorismo, a teoria da equidade, essas teorias que são ligadas mais à recompensa e ação e recompensa, ação e recompensa. Porque, de fato, nós sabemos que nós somos humanos e que o humano é um ser muito complexo, que está muito além de simplesmente de uma teoria de ação e recompensa, ação e recompensa. A gente está muito além disso, a gente sabe disso. A gente sabe que dentro do nosso íntimo, a nossa subjetividade é formada por por coisas muito maiores que isso. E por muito tempo a gente sabe, por muito tempo se busca Deus, se busca coisas, se busca transcender, sabe? Então, por muito tempo se sabe isso. Quem já leu aqui um conto muito bom, indico a Igreja do Diabo, ela é ótima, assim, sabe? Porque ela é exatamente essa contradição humana, sabe? Indico esse conto, que ele é maravilhoso, do Machado de Assis, a Igreja do Diabo. Mostra essa contradição humana que é muito inerente a nós e que nos faz humanos, de fato. Nos faz muito mais do que máquinas, nos faz muito mais de seres movidos a recompensa e punição, ação, recompensa ou punição, sabe? Realmente é muito mais do que isso. Então, temos aqui a teoria da autodeterminação. As pessoas são naturalmente propensas a realizar uma atividade por acreditar que o fazem por vontade própria e não por serem obrigadas devido a demandas externas. Há uma associação entre curiosidade, estabelecimento de metas e combinação de motivos. Eu acho que ela vai muito ao encontro do que nós temos, assim, enquanto projeto, sabe? É um entrelaçamento muito mais complexo que nos motiva a ser professor. É uma narrativa de autonomia, daí eu coloquei aqui, essa narrativa de escolha e de autonomia que nos torna professores, sabe? Eu acho, ela pode ser uma grande mentira que nos contaram, pode ser. E, às vezes, o que não é uma grande mentira que nos contaram, sabe? Ficou outro questionamento, assim, mas não estamos nesse momento para isso, sabe? Mas eu acho que essa narrativa é uma narrativa de autonomia que nos dá. Essa escolha, esse poder de escolha, de alguma forma nos foi dado esse poder de escolha, nos foi ensinado a escolher, porque realmente
nós somos... Esse tempo eu estava conversando, um aluno me contou que não gostava de ler. Daí, o que tu já leu? Ah, professor, eu li muito pouco porque eu não gosto, mas vamos testar, porque sabia que a gente aprende a ter prazer com as coisas? Para ter prazer, a gente aprende a ter prazer. E eu acho que é legal tentar encontrar isso aí. Existe um prazer ali. Procura por ele. Porque até para ter prazer a gente aprende. E, de fato, a gente aprende a ter prazer. O aprendizado é um prazer. Eu gosto muito tem um texto do Roland Barthes, que ele fala que sabedoria é pouco conhecimento. Como é que é? Sabedoria é pouco conhecimento, pouco fazer e muito sabor. A ideia é que a sabedoria tem uma ligação direta com o sabor, com o prazer, de fato. E isso se aprende. E nós, enquanto autônomos, seres autônomos, nós fizemos nossas escolhas dentro de uma narrativa que faz sentido. Faz sentido isso para nós. Certo? E, de fato, a nossa motivação está no reencontrar esse sentido. Por isso eu trouxe alguma coisa, Rosana? Tudo certo, tudo certo. Tudo certo, vamos adiante. Tá? Por isso eu trouxe aqui algo que fez muito sentido muito tempo para mim. Aqui. O conceito de autonomia. Está aqui. A autonomia do professor, a pedagogia da autonomia. E eu acho ele essencial assim, para a gente pensar o que é essa autonomia que tanto eu me coloco enquanto professor, enquanto me formei como professor, e eu quero essa autonomia deles. Eu quero gerar essa autonomia neles. Porque, de alguma forma, em algum momento, esse ser ideal, esse aluno ideal que para, ele, de alguma forma, também sou eu, né? Eu quero exercer, eu quero dar a autonomia que esses alunos, para eles, a autonomia que eu tenho, né? A autonomia que eu criei, sabe? Dentro desse meu processo de aprendizagem, que é da vida, esse processo da vida de aprendizagem. Então, o Freire, ele traz uns conceitos que eu acho muito interessantes para a gente pensar essa construção de autonomia. Ele trabalha com a ideia de ciclo gnosiológico, que eu acho muito interessante. Esse nome difícil, muito interessante, que é a ideia do conhecimento existente, conhecimento ainda não existente, para esse conhecimento passa a existir. Então, essa ideia cíclica. E dentro dessa ideia cíclica, a nossa função, enquanto professor, é a função do dedicência. Eu adoro essa palavra, assim. E é um fato, pessoal, a gente aprende com os alunos. Esse é o clichê maior, mas a gente sabe disso. E olhar para eles com olhos de quem aprende. Eu acho muito essencial, assim, de olhar para eles com olhos de quem perceber. Porque quando a gente se assusta um pouco com esse novo aluno, né, com esse novo adolescente que está na nossa vida, assim, a gente se assusta. Por que eu não olho esse mundo dele e tento de alguma forma compreender quais as motivações dele, como ele vai ser autônomo dentro desse mundo dele, certo? Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Uma das formas que tem-se muito isso a gente ensina também para os alunos assim, de como eles podem aprender. Professor, como é que eu faço para estudar melhor, né? Como é que tu faz? Tu escreve, tu pode escrever, tu pode desenhar, tu pode só ler. Aqueles têm memória fotográfica, sabe? Ali, duas coisas que eu tenho que fazer. Eu me aprendi assim, a aprender. Aprendi a aprender assim. Eu escrevo e eu ensino. Quando eu ensino, eu aprendo muito. É um fato. Só, na verdade, quem pensa certo, mesmo que às vezes pense errado, é quem pode ensinar a pensar certo. Aí que está o aluno ideal, é a gente. A gente quer passar exatamente a nossa autonomia para esse aluno.
Certo? E depois a gente vai ver a questão do pensar certo. E por um momento, sempre que a primeira vez que eu me deparei com esse livro, eu sempre pensei, tá, como assim pensar certo? Sabe? Porque antes de tudo, eu também sou professor de língua portuguesa e eu sou um linguista. E a ideia da linguagem, de pensar uma linguagem certa, uma errada, sempre, para todo linguista, isso causa um certo ruído no ouvido, assim, sabe? Então, todo professor de língua portuguesa que tem um viés linguista, o que é certo, tá, mas o que é certo e o que é errado? Mas o Freire traz esse pensamento certo de um outro conceito, sabe? Que é um conceito que vai de acordo com a fruição da vida, a fruição das coisas do mundo. Desse rio que vai... É a ideia que eu falei antes do represar ou do fluir junto, sabe? E o Freire diz, o pensar certo é fluir junto com esse aluno, com a realidade dele e com a tua realidade também. Que as duas coisas podem se contribuir. Pensar certo do ponto de vista do professor tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação do senso comum, quanto ao respeito e ao estímulo à capacidade criadora do educando. É fluir junto com ele, pessoal. Eu acho que é muito importante a gente trazer essa... Porque muitos aqui já viram esse livro na graduação, muitos aqui já viram... Esse livro é uma base do ensinar. Né? E, por outro lado, a gente tem que relembrar isso. É fluir junto, é construir junto. É a adolescência. Vamos adiante. Aí, fale, Rosana. Não, e a ideia, né, que a gente está tentando construir assim, é isso está certo, isso está errado, depende. Né? Exatamente. Depende. Eu acho que isso é algo que a gente pode construir na nossa prática. Com né? certeza, com certeza. Isso é ruim? Isso é bom? Depende. Eu acho que Freire ele vem trazendo essa ressignificação com a gente. Perfeito, né? porque esse depende, é a criticidade, certo? Eu gosto muito, até porque eles estão dentro, se estabelecendo fora um pouco daquele pensamento ingênuo, porque o pensamento ingênuo é, de fato, o bem e o mal, né? Essa coisa, esses fechamentos, é um pensamento ingênuo. E não, a superação desse pensamento ingênuo é a compreensão dos contextos. E para entender o contexto das coisas, eu tenho que ser crítico. E essa criticidade é importante para eles. Então, aqui eu acho ótimo pensar certo. Não é ruptura, é superação. Eu adoro essa ideia de superação. Porque a superação sempre é um jogar-se além. Não negando o que existiu. Sabe? Eu não nego o que existiu. Eu vou além, sabe, daquilo que é, daquilo que está. Eu tenho a minha realidade em sala de aula. Eu não posso, de repente, sonho, num passe de mágica, transformar. Não. Tenho que superar aquela realidade aí. Todo pensar certo é radicalmente coerente. Coerente, por que é coerência? Hoje eu dei uma aula e expliquei o que é a coerência. O que é coerência, pessoal? O que é algo incoerente? A coerência tem uma relação direta com os contextos no qual a situação está. Essas relações de causa e consequência são relações coerentes ou não. As relações de passado, presente e futuro é algo que tem a ver. Então, o pensar certo tem uma relação de coerência e nós nos colocamos, às vezes, como elementos de coerência, porque nós somos a segurança deles em sala de aula, nós somos os mediadores ali dentro, nós somos os que trazem a segurança, por mais que às vezes não pareça, nós somos aqueles que são o ponto de coerência dentro de uma sala de aula, pessoal. Nós somos o adulto da história. E esse adulto, dentro desse pensar certo, nós somos o ponto de coerência. Certo? Pensar certo é um ato comunicante, sempre. Comunicação, tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que ter... E as conversas das mais variadas. Eu sou muito afetuoso, eu gosto de ser afetuoso, eu gosto de saber como é que tu tá aí, como é que tu tá, me conta como é que tu tá, me conta como é que tá a vida, meu rapaz, certo? Porque essa comunicação, ela é importante, essa comunicação afetuosa, ela é importante, certo? Esse estar com eles sabendo que não estão lidando com
que eles não são máquinas, porque não são, pessoal, sabe? Nós não somos também. Não é um processo que joga com o contexto da situação escola, sabe? E do que é a escola dentro de um contexto, dentro da sociedade. Eu acho muito, muito, muito importante a gente se questionar isso aí, se perguntar e ter um posicionamento crítico sobre o que é a escola dentro do conceito da sociedade e o que é a escola dentro desse sistema, sabe, social, assim, e o quanto ela participa de uma construção do futuro. E às vezes, certos agora é uma questão, certos sucateamentos que a escola sofre, até que ponto eles não são parte de um projeto, né? Sabe? É legal a gente pensar isso aí, porque é uma grande responsabilidade que nós temos, que é as maiores até do futuro, né? E o pensar certo supera o ingênuo. É aí que tu falou, Rosana. A ideia do depende. É certo ou errado? Depende. E eu tenho que saber depende o quê. Sabe? Onde está esse o quê que depende? É aí que vem todo o valor crítico dentro da sociedade, dentro do que a gente quer deles. Aí está dentro aí a autonomia. Eles se colocando como livres e prontos para conseguir a autonomia que eu tenho, sabe? Que tu tem, Rosana, que tu, enquanto professor, tem. E talvez esse ser ideal seja eu, seja você, seja vários. Certo? Vou adiante aqui. Então, aqui eu adoro essa ideia. A natureza entendida como social, historicamente constituindo-se, e não como um a priori da história. Quando eu penso num a priori da história, eu penso que é a ideia da coisa cristalizada, como se conhecimento fosse algo cristalizado que aterrissa na sala de aula, através do professor, e o professor é a fonte de todo o conhecimento, e eles absorvem, eles abrem a boca e absorvem aquele conhecimento. Não é assim, é construído, é sempre construído, sabe? Isso é muito importante, até porque eles têm muito a nos ensinar. Eu acho um grande pecado a gente pensar que eles não têm nada para nos ensinar, sabe? Ou não estarmos interessados em aprender com eles. Eu aprendo muito com eles, porque eles têm muito, realmente, eles são nativos digitais, sabe? Eu não sou, sabe? Eles me dão um banho em várias coisas dentro do celular, eles fazem miséria com aqueles celulares deles, eu não consigo nada com aquilo. Então eles têm muito a ensinar, e nós também temos muito a ensinar para eles também. E é uma troca, é uma construção sempre. E eu gosto muito dessa ideia de construção. Certo? As coisas não existe um a priori, algo que vem antes da história, que aí eles vão aprender. Não. Existe uma construção que vai sempre desembocar em algo que a gente não sabe ainda, e talvez a gente não saiba nunca. Certo? O adiante. Aí eu trago um texto maravilhoso, que é esse aqui, ó, nessa ideia, que é Professores como Intelectuais Transformadores, do Henri Giroux. E eu trago umas partes desse texto que eu acho bem interessante, porque ele faz ele traz um apanhado, assim, não um apanhado, ele tem uma tese muito importante, ele tem um ponto de vista muito interessante sobre o quanto professores são intelectuais transformadores, a nossa responsabilidade enquanto professor. Aqui, por exemplo, ó, é imperativo examinar as forças ideológicas e materiais que têm contribuído para o desejo, que têm contribuído para o que desejo chamar de proletarização do trabalho docente. E, de fato, pessoal, eu voltaria àquela ideia anterior aquela charge que eu fiz, com a ajuda da colega Vanessa, e essa de texto também foi cedida pela colega Vanessa. Eu voltaria àquela charge e também classificaria aquilo como um tipo de proletarização do trabalho docente.
Há quase uma ideia de um Fordismo ali, tipo, tem um Fordismo, aquele do carro que tu colocas, no final sai o carro, sabe? O aluno, primeiro ano ganha tal peça, segundo ano ganha tal peça, terceiro ano ganha tal peça. Não, a peça não foi bem colocada aqui, volta para o terceiro ano, não aceitou a peça, volta. Não, a peça não foi bem colocada. Há um Fordismo aí, há uma proletarização do trabalho docente. E não é assim que funciona, sabe? A gente não sabe, quem sabe que não é assim. Os processos são muito mais complexos. Os processos envolvem outras questões, sabe, que têm uma relação direta com o caminho que tu está percorrendo e com o todo que tu está percorrendo ali. Certo? Então, fatores instrumentais e pragmáticos da vida escolar. Dentro dessa abordagem tecnocrática, essa abordagem de proletarização do trabalho docente, o que eu chamaria de abordagem fordista, certo? O apelo pela separação de concepção de execução. A ideia clara que sofre bastante de que o professor que cria, o professor que pesquisa, não trabalha. A gente está lendo, a gente está pesquisando, a gente não está trabalhando. A gente está trabalhando quando a gente está lá no meio deles, ralando, sabe? Que o planejar, às vezes, e o próprio não é trabalhar. Essa ideia de concepção e de execução. Padronização do conhecimento escolar com o interesse de administrá-lo e controlá-lo. Certo? Tipo, quando tu padroniza a coisa, tu impede que o conhecimento flua dali, né? Ele vem de cima, ele vem de um outro lugar em que tu só, de uma voz superior, que tu só joga até os alunos, eles abrem a boca e engolem aquilo. Não. Isso é uma ideia de Fordismo na educação. E a desvalorização do trabalho crítico e intelectual de professores e estudantes, pela primazia de considerações práticas. E por isso que a gente está fazendo esse café aqui. Porque aqui a gente quer falar realmente das bases, porque não há docência sem uma bagagem teórica por trás, pessoal. Isso é um fato. Não há, inclusive, não há produção humana sem bagagem teórica, pessoal. O ser humano se colocou culturalmente no mundo exatamente porque ele negou uma natureza primeira. Assim, então ele não há humano sem um conceito de humano que nos coloque no mundo. Nós somos um conceito. O que fica claro nessa abordagem é que a mesma organiza a vida escolar em torno de especialistas em currículo, instrução e avaliação, aos quais se reserva a tarefa de concepção, ao passo que os professores são reduzidos à tarefa de implementação. Certo? Sempre tem aquele da empresa tal que veio dar uma palestra sobre motivação, Nós queremos falar de motivação aqui, mas é a motivação que parte do professor. Certo? Nós queremos falar sobre implementação e compreensão de sala de aula, mas que parte do professor. Sempre tem alguém de fora, um coach de fora. Eu tenho preconceito com coach, desculpa. Tudo bem, que não tem, tudo bem. Mas o professor é uma coisa, coach é outra. Certo? E de fato, eu acho que a nossa construção é a construção da nosso processo de construção de conhecimento que se dá em sala de aula. Certo? Nós temos uma bagagem, temos essa bagagem, com certeza. Nós estudamos muito para conseguir essa bagagem e continuamos estudando, continuamos nos formando para ter essa bagagem. E essa bagagem ela é essencial porque ela vai permitir que eu construa e guie e medir essa construção de conhecimentos que acontece junto com os alunos e junto com a escola. Certo? Não algo que vem de fora. A escola não é um lugar de montagem, apenas de montagem. Ele é um lugar de construção. Certo? E construção colaborativa. Isso é muito importante que tu falaste, Rosana. É colaborativo isso sempre. Vou adiante aqui. Aí, o Giroux, ele aborda aqui que os professores intelectuais, toda atividade humana envolve alguma forma de pensamento. Professores, homens e mulheres livres, com uma dedicação especial aos valores do intelecto e ao fomento da capacidade crítica dos jovens. Isso é lindo. Ai, mas isso é teoria, mas é possível.
sabe? Isso é um fato. Sabe? Devem assumir um papel responsável na formação dos propósitos e condições de escolarização. Se acreditarmos que o papel do ensino não pode ser reduzido ao simples treinamento de habilidades práticas, mas que, em vez disso, envolve educação de uma classe de intelectuais vital para o desenvolvimento de uma sociedade livre. Nós, professores, somos isso, pessoal. Nós somos uma classe de intelectuais vital para o desenvolvimento de uma sociedade livre. Eu adoro ter essa... E é isso que nós somos. Eu acho que essa compreensão nos falta, às vezes. Sabe? Essa compreensão não só da nossa responsabilidade, mas do nosso prestígio frente ao nosso papel dentro da sociedade. Eu sei que tem muitas tem questões ligadas a salário, ligadas à baixa valorização, que no futuro estão acontecendo problemas sérios, que não estão existindo mais professores, não estão mais os adolescentes não estão optando mais por ser professor, mas nós somos essenciais. Sabe? E eu não me assusto, e eu talvez não é teoria de conspiração nem nada, mas há um projeto, né? Estamos na escola da Darcy Ribeiro aqui, Darcy Ribeiro falava, há um projeto, e a gente tem que ser crítico o suficiente para entender que de quebrar esse projeto e reconstruir a sociedade, porque nosso papel é esse. O pedagógico mais político e o político mais pedagógico. E é exatamente sobre isso que eu estou falando. O que é o político? Não estou falando de política partidária, estou falando de política sobre... política é a luta por dentro de um espaço de poder. A sociedade, principalmente a democracia, ela é constituída a partir de espaços de poder, grupos de poder. E a democracia nos permite nos colocar dentro dessa luta por espaços de poder. Tornar o pedagógico mais político significa inserir a escolarização diretamente na esfera política, argumentando-se que as escolas representam tanto um esforço para definir seu significado quanto uma luta em torno de relações de poder. Certo? Então, não é política partidária, é política social, é política de quem se coloca como alguém importante e representativo de um lugar de poder e de interesse para o todo, para uma categoria. Certo? Não só para o todo e para uma categoria, que são os professores. Então, é muito importante a gente se colocar como esses intelectuais transformadores, esses intelectuais que têm uma responsabilidade e têm uma motivação dentro dessa responsabilidade, certo? Porque há um prestígio aí, e nos interessa esse prestígio enquanto nos interessa nós retomarmos essa autoestima perdida, certo? Vou adiante aqui. Então, professores como intelectuais, um projeto político e pedagógico. A ideia, eu acho ótimo que eu quis fazer um trocadilho com o PPP, né? E porque, de fato, quando a gente pensa em projeto político e pedagógico, a gente pensa no documento. Mas nós somos também. Né? O documento, esses documentos são apenas uma expressão do que somos. Né? Eles apenas são um resultado de uma subjetividade, sabe? De uma subjetividade entranhada na instituição. Vamos adiante. Aí trouxe o que a Rosana pode falar muito bem aqui, a então pesquisação, que como professores intelectuais e como prática dentro do que eu chamaria desses professores intelectuais, a gente traz uma prática muito interessante chamada pesquisação, certo? Rosana, poderia introduzir? Obrigada, Éder. Bom, quando a gente estava realizando a leitura sobre a pesquisação, nos passou alguns insights, assim, né? Nossa, é a nossa prática, é a nossa realidade. E algumas ações que a gente pode estar resgatando enquanto a isso. Porque quando a gente fala do professor como político e pedagógico, é justamente ele se encontrar como parte da comunidade escolar, e não a parte do grupo, né? Então, ele faz parte do grupo, ele constrói junto aquela cultura e ele é ressignificado pelaquela cultura ali existente, né? E aí a gente vai falar um pouquinho das características,
né, segundo o Barbier, da pesquisação, porque ela se assemelha ao nosso dia a dia, por isso que a gente trouxe ela. E ela também vai produzir conhecimento através da nossa prática para as nossas futuras ações como pesquisadores, né? Então, trata de pesquisa que a ação dentro da sala de aula, ou com um projeto interdisciplinar, ou como um projeto de um grupo, que pode ser a sala de aula ali, o professor. A ideia é gerar alguma transformação, né? Então, a ideia da pesquisação, ela não é apenas trazer conhecimento para todos que estão inseridos no grupo, e sim uma transformação das ações através desse processo do conhecimento, né? Então, e é desse dia a dia que a gente vem conversando aqui no café, né, com vocês, que é esse dia a dia que muitas vezes se torna despercebido, mas ele está ali, ele está acontecendo, e a gente pode ter, então, um olhar e dar uma atenção a esse movimento, né? Pode passar. Eu gosto muito da ideia da pesquisação, assim, eu acho ela maravilhosa, principalmente no sentido de que ela não é um movimento aquele movimento clássico do pesquisador, né, que se tinha, o antropólogo que vai viver naquela aldeia e vai observar os costumes. Não, tu não pode abrir mão da figura desse antropólogo ali, o quanto ele realmente está transformando, a presença dele está transformando. Então, não é mais uma figura do observador e do observado, é uma integração, uma integração que constrói, eu vou tentar, de alguma forma, imbricar esses elementos, assim, tanto o observador quanto o observado, e construir uma coisa só, uma coisa que gera outra, sabe? Daqui, ó, eu adoro, na pesquisação, um fato social não é objeto, e eu adoro isso, sabe? Eu fico pensando, tem a metáfora do aquário, né? Tipo, não tem como tu sair daquele aquário, sabe? Não tem, e é a água, né? A sociedade é uma água que a gente não enxerga ela, mas a gente está dentro dela. E por mais que eu seja alheio, não, eu estou dentro daquilo, eu não tenho como sair. O fato social, ele nunca é um objeto, nunca é algo que eu consigo olhar de longe. Eu sempre estou dentro dele. Então, por isso, interessa o como mais que o antes e o depois. Interessa mais a prática que eu estou executando do que antes e depois. Certo? E tem várias coisas que nós conversamos aquela vez que eu coloquei aqui para falar melhor depois. O não basta. Certo? Aí entra no meu processo avaliativo. Certo? Ele chegou até aquele momento, aquele ponto. Sim ou não? Não, isso não basta. Eu tenho que observar o meu processo. É o meu processo que interessa. Certo? No lugar de mudança, evolução, desenvolvimento, maturação, modificação do comportamento de aquisição, aprendizagem, é uma outra forma de enxergar. Tá? Em que os processos estão são muito mais arraigados. Os seres humanos são sistemas em permanente transformação. Adoro essa ideia. Adoro essa ideia. Porque por mais que a gente pense... Desculpa, Rosana. Não, pode concluir. É que por mais que a gente pense que não transforma, sempre transforma. Eu entro no conceito budista da impermanência. Certo? As coisas são impermanentes, sempre. Uhum. Não mudou da forma que eu queria. Não, tudo bem. Mas o não basta aqui. Certo? Não mudou, mas o não aqui não basta. Certo? Fala. E essa questão que o Éder estava falando antes, a pesquisação, ela vem desconstruir a imagem de que o pesquisador ele está à parte do grupo, né? Então, o pesquisador ele é o grupo, ele está com o grupo. Tanto aquilo que o Éder falou, ele interfere nas ações dos participantes e tudo bem, porque o nosso trabalho ele é dialogado e compartilhado, e o grupo também interfere nas ações do pesquisador. Então, ali tem
um integrante do grupo é o pesquisador. Então, não tem pesquisador e os participantes, né? Todos fazem parte. Então, o pesquisador, ele é participante também. E quando a gente verifica essa ressignificação, a gente pensa enquanto a nossa prática na sala de aula, né? De que nós somos um integrante daquele grupo e que as nossas ações interferem nas ações do nosso grupo, quanto as ações do grupo interferem na nossa. Então, esse caminho, ele é construindo junto dentro da pesquisação. E o resultado final, que nem nós estávamos falando de sim ou não, não é o que a pesquisação está buscando. A pesquisação está buscando como foi o caminho de transformação. Porque se pensa como objetivo de pesquisação transformar algo a alguma questão social. A pesquisação, ela é uma pesquisa social. Então, se eu quero transformar algo, eu quero entender como foi esse processo. E esse processo, ele é descrito, relatado em conjunto. Então, não tem um pesquisador apenas coletando dados, fazendo, realizando a escrita dessa pesquisa. Essa escrita, essa coleta de dados, essa organização, ela é organizada em conjunto, com o grupo, né? Então, todo ele é coletivo, e o pesquisador, ele está, como o nome, né, já diz, ele está em ação, né? Ele não está afastado, e ele precisa estar atento e percebendo como foi o processo de transformação, porque precisa transformar uma ação, e uma ação social, né? Vamos adiante. Aqui, a participação do pesquisador é um engajamento pessoal aberto para a atividade humana, visando a autonomia. Autonomia. Tá? Extraído das relações de dependência em que prevalece o diálogo nas relações de cooperação e colaboração. Viu como tudo se encaixa? como tudo se encaixa com o que foi dito até agora. Existe para todo pesquisador, pessoal, existe um prazer. Quem gosta de teoria, eu gosto de teoria, um prazer muito grande quando as coisas começam a se encaixar, os conceitos que tu pega um Freire, pega um professor de intelectuais, pega a pesquisação e pá, encaixa maravilhosamente bem. É um prazer muito, muito maravilhoso, assim, como que foi a colaboração, a cooperação, a autonomia, o engajamento pessoal aberto para a atividade humana. Lindo isso, lindo isso. Posso adiante, Rosana? Bom, e aquele movimento que a gente estava falando em espiral, né? Não é fala nossa, é de Barbier, quando ele traz esses conceitos, né, da pesquisação, é a nossa sala de aula. Por isso a gente trouxe esse conteúdo para esse nosso café, porque a gente realiza a nossa ação, nós realizamos um planejamento antes da nossa ação e nós realizamos uma reflexão dessa ação. E esse é o nosso dia a dia. A cada plano de aula, a cada vez que eu entro para assumir a atividade com uma turma, né? Então, eu levo o meu planejamento, realizo esse meu planejamento, mas eu preciso refletir sobre a minha ação. Só que esse movimento, ele não é linear, né? Ele é em espiral, porque conforme o que ocorreu durante a ação, conforme as minhas reflexões dessa ação, eu vou produzir um novo planejamento. Esse planejamento vai gerar nova ação, essa nova ação, nova reflexão, novo planejamento. E é o nosso dia a dia. A gente olhar esse espiral, a gente olha, é a nossa rotina, né? Que não é, e de maneira nenhuma, né? Ela não é estanque, a gente sabe. Qual é o exemplo que a gente traz? Que muitas vezes a gente traz o nosso planejamento, todo lindo e maravilhoso, na minha mente, assim, vai ser a aula perfeita. E as minhas expectativas acabam me frustrando porque não atingi as minhas expectativas. Por quê? Porque eu não estou sozinho
Então, o meu planejamento não pode ser feito solitário, né? Então, o meu planejamento, claro, eu não consigo planejar ali diretamente todas as minhas atividades com os alunos, mas algumas eu posso possibilitar. Eu posso, durante a minha aula, realizar um planejamento para a próxima aula, né? Em todos os momentos, assim? Não em todos, que nem a gente estava falando, né? A nossa semana é dinâmica, né? Mas esse planejamento pode ser em conjunto, porque daí as ações vão ser referente a um planejamento que foi realizado em conjunto para aquele grupo, e aí eu gero a reflexão e verifico, e vou pensando em novo planejamento. Vão ter planejamentos sozinhos que eu vou trazer exatamente, vão ter, é necessário, tem esses momentos, mas tem alguns momentos que eu posso fazer esse movimento dialogado em espiral. E a gente percebendo que o planejamento interfere na ação, a ação interfere na minha reflexão e vai flexibilizar um novo planejamento. O que em alguns momentos pode nos frustrar é se eu deixar de perceber essa reflexão da ação. Se eu não refletir sobre a ação, eu vou trazer o mesmo planejamento, a ação pode não ser satisfatória, eu não refleti. Eu trago o mesmo planejamento, então eu fico numa rotina totalmente cristalizada, né, e linear. Então, ela não está em ciclo, porque eu preciso reavaliar o meu trabalho, eu preciso reavaliar as percepções daquele grupo em relação ao meu planejamento, né? A grosso modo, tu traz aquele lindo planejamento, deu tudo errado. Não foi de acordo com as minhas expectativas, mas e o que foi? E o que não foi? E o que eu posso, então, refletir dessa ação? Né? Tudo errado? Não, alguma coisa fluiu. E se aquilo fluiu, foi de interesse do grupo ou foi as necessidades que eu estava atendendo ali junto com o grupo? Então, o que foi? E essa reflexão pode ser em conjunto. Em alguns momentos, né? Um círculo, uma rodinha, e aí, o que vocês acharam da atividade? E aí, como é que foi a atividade? E aí, como é que foi fazer isso? Né? Não só... eles respondem para nós, sim, eu gostei. Não, mas por que tu gostou? Qual parte tu gostou mais? E o que a gente poderia construir para a nossa próxima atividade? A gente sabe que em todas as aulas, talvez a gente não consiga esse espaço diário, mas em alguns momentos a gente tem que estar aberto a construir essa ação em espiral. Né? Então, é essa a relação com a nossa prática e com a pesquisação que a gente quer trazer para a nossa conversa. Vou adiante. Adorei tudo, Rosana, e principalmente a ideia de fazer junto. Eu acho muito ousado, fazer junto com eles esse planejamento. Eu acho uma ousadia maravilhosa. É um desafio que talvez a gente consiga fazer umas 2, 3 vezes ao ano, mas fica a ideia de que isso é possível construir. Com certeza. E também, e a ideia do teve o que antes não aceita não, né? Tipo, não foi boa a aula hoje. Tá, mas por quê? Daí e esse como? Como é que se dá esse como? O que aconteceu ali? Porque às vezes a gente planeja uma aula e pensa que vai ser tudo, vai chegar aos objetivos, a aula vai terminar naquele momento exato, sabe? Tudo vai ser perfeito, sabe? E não, os processos são muito particulares, cada turma tem a sua as turmas possuem a palavra ótima, idiosincrasia, cada turma tem a sua característica, assim, sabe? E tudo pode ser diferente, e eu acho é difícil para a gente pensar, é legal que tudo seja diferente, né? Esse aspecto muito humano dessas diferenças, então eu acho válido. Tanto que ao contrário também é muito comum. A gente se surpreender com os resultados de um planejamento que tu não estava com todas as expectativas. Perfeito. Né? Aí tu traz aquele teu planejamento, aquela tua atividade para executar, e aquilo, né, rende 2 aulas, rende 3 aulas, e era para ser apenas uma atividade alusiva ali, e ela rende uma continuidade. Né? Isso também acontece, e a gente estar aberto a isso. Não, era só uma atividade, acabou esse assunto, né? Mas por que acabou? Por que não dá para continuar? Né? Então, esse movimento de reflexão, esse movimento espiral,
que é um desafio, mas que é algo que é possível fazer no nosso dia a dia, né? Vamos adiante aqui. Vamos. Aí Porque tem daí a... vem... Isso, porque daí vem... Ai, desculpa. Não, tudo bem, pode falar. Então tá. Que daí vem assim, a pesquisação, ela tem 4 temáticas de método. Quando a gente estava realizando o estudo, a gente percebe que a pesquisação é a nossa sala de aula, é o nosso planejamento, é o nosso dia a dia. Porque primeiro a gente identifica, né, a situação. Né? Ali ele fala, ali são as palavras do autor, mas a gente identifica, não precisa ser só o problema, não quer dizer que é um problema ruim, né? É um problema, é a situação. Né? Enquanto pesquisadores que somos, sempre o problema é o centro da coisa. O problema... É a questão que nós estamos observando ali. Porque sempre há, pessoal, onde há tensões, onde há seres humanos há tensões. Isso. Então, quando a gente pensa, o problema, eu tenho que resolver um problema com essa turma. Não, o problema é o ponto central. É a questão que eu quero responder, que eu vou desenvolver ali com eles. Para isso, eu identifiquei, vamos falar então da educação física. Eu identifiquei um grande interesse pelo futebol. Isso é comum, né? É cultural do nosso país. Tá, identifiquei com aquela turma um grande interesse. Então, agora eu sei que eu tenho outras propostas para desenvolver com eles, eu tenho outras áreas de conhecimento para desenvolver, mas aquele interesse continua ali, continua. Bom, então, vamos pensar num planejamento, né, para a gente poder desenvolver habilidades voltadas a esse centro de interesse ali, que vamos dizer que é o meu problema, né? Aí eu desenvolvo as técnicas, né? Eu vou realizar pesquisa em relação ao conhecimento deles, eu vou realizar diálogo em relação ao conhecimento deles e as práticas que eles já desenvolvem, né? Vamos dizer assim. Por que é uma questão que foi levantada, que eu estou dizendo ali, o futebol? Porque eu estava interessado em trabalhar outro eixo, eu estava interessado nesse trimestre em desenvolver lutas. E a questão do futebol continuou ali. Então, é esse caminho, né? Estou dando um exemplo, né? Dentro da educação física, dentro do meu dia a dia, que é esse o caminho que a gente faz diariamente. E aí eu vou desenvolver as técnicas de solução desse problema. Como é que nós vamos solucionar esses problemas, né? Só que como é algo que eu identifiquei, mas que veio do grupo, eu tenho que realizar o planejamento com o grupo, porque veio do grupo. Nesses momentos, eu não posso me isolar do planejamento. Eu posso me isolar de algo novo que eu estou tentando trazer, como foi as lutas, por exemplo, uma ideia das lutas. Mas agora eu vou ter que movimentar alguma ação para mim poder entender como a gente pode, então, desenvolver esse trabalho. E aí eu vou buscar a teorização disso. Né? E a teorização não é apenas o momento, né, de leitura e construção de material teórico. A teorização, né, ela é eu construir esse material desenvolvendo a prática. Né? E aí eu vou construir esse material que está sendo utilizado diariamente na prática, a própria prática, né? Estou falando prática de atividade física dali, da educação física. A própria prática ela é teorizada. A prática está trazendo conhecimento, o conhecimento está desenvolvendo as atividades práticas que a gente realizou, né? Dentro da pesquisa, essas etapas, né? Elas estão ali sendo apresentadas linear, elas são dentro da nossa realidade linear, né? E o momento espiral que eu vou desenvolver é na parte das técnicas de desenvolvimento desse tema, desse problema que surgiu. Porque é linear eu identificar, planejar, desenvolver as técnicas em espiral, no movimento de planejamento, ação e avaliação da minha ação, né? Reflexão da minha ação. E aí eu vou teorizando e desenvolvendo os conhecimentos juntos, né? Então, no momento que daqui a pouco eu identifiquei uma outra contextualização ali,
E eu não posso deixar ela de lado, né? Então, a questão aqui que eu usei o exemplo ali do futebol, daí no meio do caminho veio uma outra questão para mim desenvolver com eles, a questão de gênero dentro do futebol. Perfeito. E eu não vou deixar de lado porque eu tô nessa construção. Não, agora eu tenho que esperar, eu tenho que terminar isso para mim poder engajar, porque daí pode, entre aspas, esfriar. E aí veio o esporte ali, o futebol ali, e veio as questões de gênero dentro do esporte. Então, é esse movimento espiral da pesquisação. Que daí eu não vou deixar esfriar. Eu preciso abrir espaço na minha prática para essa problematização ser inserida. Então, é esse o espiral, né? É esse movimento. Então, eu estou contribuindo, o grupo está contribuindo e a gente está nesse movimento. Porque daí, lá no final, né, o que vai trazer de produção? É esse caminho que a gente construiu. Começamos do futebol, fomos para o gênero, do gênero fomos para as mulheres nas Olimpíadas das Mulheres, e aí, então é esse caminho que a pesquisação faz, que é o nosso dia a dia. Eu tenho muito essa questão, por exemplo, que é porque eu sou professor de língua portuguesa e eu lido com o texto. O texto é um mar de atravessamentos, qualquer texto. O que atravessa um texto é um conjunto de coisas, não só de palavras, mas de temáticas, de macro e micro temas, coisas que vão desde a acentuação gráfica da ortografia, à questão de gênero, à questão política, a questão social, a história. Então, o texto ele é um lugar de atravessamento. E daí, assim, é muito interessante que tu falou assim, desse planejamento. Claro, os alunos que gostam do futebol, eu acho muito legal também ouvir ele, mas também não é só o que eles precisam também. Eu tenho que entender esse aluno o que ele precisa. Sabe? Eu tenho esse planejamento, mas eu tenho, e daí está a construção junta, a construção compartilhada com o aluno, entender o que ele precisa, o que está nesse mundo dele, quais as questões desse mundo dele, que ele está com necessidade. Não adianta eu querer ir adiante se não sintasse, se ele está com um problema sério de acentuação e de ortografia e não está conseguindo interpretar bem. Então, são várias questões que envolvem. Porque envolve aquilo, né, que tu falaste no início, né, do que ele precisa, porque tem coisas que é só na escola Perfeito. Que ele vai desenvolver. Que nem eu estava falando ali, a questão das lutas, tem comunidades que desenvolvem, tem alunos que sim, fora da escola, outros não, o futebol, o esporte de aventura, o vôlei, os jogos, as brincadeiras, enfim, né? Então, só que tem coisas que eles estão trazendo da cultura dele, e por que a gente não pode potencializar isso e trazer novas abordagens, mas tem coisas que nós precisamos trazer. O movimento espiral, ele vem na construção posterior, mas eu venho já com essa abordagem, porque é ali que ele vai aprender. Sim. É com a gente ali que ele vai ter a oportunidade de aprender dessa diversidade, né, de conhecimento. Com certeza. E é muito legal ter essa ideia. Só na escola, né? É esse lugar de experimentar, é o lugar da experiência. Sabe? Eu gosto muito dessa ideia. Vou adiante aqui, tá, Rosana? Muito, muito bom. Então, aí, dentro desse conceito do pesquisação, eu trato nosso tema final, que é a ideia de projeto, pessoal. A ideia de realmente a gente entender que a nossa prática, nosso estar em sala de aula, ele é baseado num projeto. Por quê? Eu trouxe aqui a ideia do Merleau-Ponty e do Sartre, que eu gosto muito, que ele fala sobre a temporalidade. Existe uma metáfora clássica do rio, assim, que é como que o rio trouxesse coisas do passado e que passasse para a gente no presente e levasse para o futuro, sabe? Que como se a gente carregasse as coisas do passado e jogasse para o futuro, sabe? Essa é uma metáfora muito clássica, assim, e ela é muito adotada pelo senso comum.
No entanto, o Merleau-Ponty, que é um filósofo francês, que eu gosto bastante, sabe, estudei bastante ele no meu doutorado, ele fala uma coisa bem interessante, ele fala que não, o rio vem do futuro, sabe? E o que nós chegamos hoje, nós temos hoje, nosso presente hoje é algo que vem de um projeto futuro. Então e o Sartre vai mais fundo nisso. Ele chega a um ponto da história dele que ele escreve contestando a própria história, sabe? Porque se a gente começar a elencar os dados históricos do passado, a gente olha o passado sempre de um ponto. A famosa frase, né? A história é contada por aqueles pelos vencedores, né? Por quê, mais ou menos? Quando eu olho um evento histórico, eu não tenho que pensar. Eu penso o que aconteceu, mas é importante também pensar quais os motivos que levaram aquilo, que tipo de mundo, que projeto de mundo aqueles seres históricos daquele momento estavam realizando para que aquilo aconteça. Então, toda a ação, ela é um projeto para o futuro. É um rio que vem do futuro. As nossas ações são rios que vêm do futuro. Por isso, essa ideia de projeto. Sabe? Por isso, quando eu estou em sala de aula, ou quando eu estou na vida, pensar num projeto, ou pensar junto com os meus alunos em um projeto, é pensar no que eu quero adiante. Aí o Sartre ele é bem perspicaz, assim, e traz essa metáfora para um conceito mais prático, assim, sabe? Em Sartre, um projeto, a ação é sempre um ultrapassamento do dado em direção ao fim. Ora, ocorre que esse fim é sempre um não ser, quer dizer, um ainda não. O fim, pois, é integrante da ação, estrutura da ação. Olha, linda essa frase. É o fim que colore o dado e o torna motivo. Para onde que eu vou com aquilo ali que me mostra? A intenção visa um fim e faz o dado motivo a partir desse fim. Eu acho muito básico, muito interessante, assim, muito essencial para que a gente compreenda as nossas motivações, a nossa pesquisa, a nossa compreensão do nosso papel, visando. E por isso que eu estou trazendo isso, porque eu, às vezes, me sinto muito incomodado com essas compreensões distópicas da escola e do mundo, sabe? E dá uma certa desesperança e um certo para que estar aqui, então, sabe? Nesse sentido, assim, se eu tenho essa compreensão tão distópica do do nosso papel, sabe? Enquanto professores intelectuais. Aí, sabe, o ser humano, segundo ele, é um projeto. Aí vem se os senhores tirarem o paletó, esse texto aqui é de uma conferência que ele deu aqui no Brasil, inclusive na Universidade de Araraquara, na década de 60, 1960 especificamente. Se os senhores tirarem o paletó por causa do calor, terão negado uma situação dada e a negaram em função, de um lado, de um estado que tinham de mal-estar, e de outro, de um estado que conhece que é de menos calor e que não existe. Assim, pelo projeto, a negação de uma situação definida em nome de uma situação que não existe. Isso é transformação, pessoal. Isso é pesquisação. Isso é se jogar no mundo visando algo. Certo? E eu acho que isso dialoga muito com o que a gente tem percebido como motivação, projeto, como ser um professor intelectual e como ser alguém que se executa uma ação de pesquisa dentro de uma sala de aula. O ser humano, um projeto. É preciso que haja distinção entre a projeção de um fim e a realização desse fim. A saber, é preciso que haja planejamento. Importantíssimo. Aqui nós temos, isso aqui tem a ver com o nosso segundo momento, certo? Porque já estamos quase finalizando a nossa formação aqui, e que tem a ver com recomeço, certo?
Portanto, e que no segundo momento será falado exatamente de planejamento, que eu acho que é essencial, falar de projeto, esse projeto de ser humano, projeto de vida e projeto de aula também, projeto de planejamento. Então, nas nossas considerações finais, eu tentei fazer de alguma forma, imbricar, eu tentei mais ou menos ligar tudo que foi visto até o momento. Motivação e autonomia são intimamente ligadas ao pensar certo freiriano. Certo? Neste do discente é parte de movimento que flui de acordo com a própria natureza histórica e social humana. Não existe a priori, é uma fluição. Ser um professor intelectual, estar em pesquisação, é se predispor a investigar e transformar. Obedece a priori uma dinâmica humana, por isso, em concordância com essa fruição impressa no ser humano. Nós somos fruição, pessoal, nós somos projeto. Sabe? Não tem como a gente negar essa ideia de fruição. E, portanto, vamos trazê-la para a sala de aula, vamos trazer para a nossa vida. Ser um professor intelectual, estar em pesquisação, é estar em dodecência permanente, em que menos que o observador, o professor é um pesquisador e agente transformador. Jamais é se negar a capacidade mobilizadora de quem pesquisa. Jamais é se negar a nossa capacidade de transformar o nosso papel primordial e de prestígio na sociedade. Logo, uma prática docente diferente às dinâmicas da consciência humana não solidifica a autonomia, que subjaz no projeto enquanto dinâmica existencial. Então, não podemos, a gente não pode negar uma natureza humana, certo? Um processo natural nosso, do ser humano. A gente não pode represar o rio, e sim que fluir com ele. Isso é um fato. E uma coisa que é um fato, fluir com ele não é um caos. Nós não estamos falando de caos. Estamos falando de aprendizado com eles. Certo? Estamos falando de estar junto, dentro dos processos, dentro da autonomia que nos é dada e construir a autonomia deles. Essa dinâmica existencial se reflete na prática, ela se adere ao existir da sala de aula, e, portanto, flui, cria-se e se transforma como projeto. E aí que está a questão, não é caos porque tem projeto. Fluir junto com o rio não é caos porque tem projeto. E nós somos os mediadores dessa fluição. Nós somos os mediadores desse projeto. Rosana? Eu queria finalizar a minha fala. Acredito aqui que o Éder fez um fechamento aí bem bacana com as reflexões e sobre isso. Eu queria repetir, né, uma frase que a gente falou agora há pouco, que sim, tem coisas que só se aprende na escola e é a nossa responsabilidade. E sim, o professor faz pesquisa diariamente. Quando a gente trouxe essa questão dessa reflexão de recomeçar, é o nosso recomeço diário. É o que deu certo, é o que não deu, é reavaliar, é um desafio, sim, mas a gente busca essa motivação sabendo que sim, que seja para um, que seja para dois alunos, fizemos alguma transformação ali. Né? Às vezes a nossa expectativa, a gente sempre quer atingir a todos, né? Mas em alguns momentos isso acaba não sendo viável, então se a gente atingiu, né, 1, 2, fizemos, sim, realizamos a nossa prática, né? E refletir sobre a nossa prática, que é a praxis, que é essa questão do nosso conhecimento teórico com a nossa prática, também é um exercício diário. E eu gostaria de ressaltar isso, que sim, nós fizemos todos os dias. Vai agora, sim, a gente conseguir, dentro desse recomeço, a gente perceber que fizemos isso todos os dias, né? E queria agradecer, né, a parceria, Éder, por esse nosso café de recomeço, né? De ano letivo e também de uma caminhada aí que a gente tem para construir com a nossa comunidade escolar, né? É o nosso todo, né? Obrigado, Rosana. Eu quero dizer assim que aprendi muito contigo agora. Eu acho que essas trocas são essenciais, assim.
com a rede. Eu digo mesmo, né, Éder? Nossa, porque daí assim, a gente vai conversando, vai dialogando, e aí dá aquele insight, nossa, é isso mesmo. Com certeza, com certeza. E é isso, esse é o nosso papel, e isso nós somos, assim, esse aprendizado, assim. Muito obrigado, Rosana, muito obrigado a todos aqui que está vendo esse café. Um abraço a todos e teremos mais adiante, assim. E tenham todos um bom recomeço. Um abraço. Abraço. Aqui estão as nossas referências. Sim. E mas a seguir terá o link para a presença e para a certificação. Muito obrigado. Obrigada. Um abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau. Parem a gravação.